Olá, as boas-vindas a você. Este é o podcast Radar Direitos Humanos, um podcast do Departamento de Advocacy da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Olá pessoal, me chamo Rodrigo Espiúca, sou clérigo da Diocese Anglicana de Brasília e falo em nome do Departamento de Advocacy da nossa Diocese. Dou as boas-vindas a todas e a todos vocês para o nosso episódio do podcast Radar Direitos Humanos, onde teremos a oportunidade de aprender um pouco mais e de conversar a respeito das relações entre a nossa Igreja Episcopal Anglicana do Brasil e os direitos humanos. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Estou aqui hoje para conversar com Perpétua Almeida, deputada pelo PCdoB do Acre e ex-presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara Federal e ex-presidente da Comissão Mista de Inteligência do Congresso Nacional. E o tema do nosso bate-papo é a recente proposta de emenda constitucional apresentada pela deputada Perpétua Almeida. Deputada, é um prazer ter a senhora conosco aqui no Radar Direitos Humanos. O prazer é todo meu, Reverendo Rodrigo. É um prazer muito grande estar aqui conversando com vocês no Radar Direitos Humanos da Diocese Anglicana de Brasília. Eu que vim de um convento das Irmãs Dominicanas da Igreja Católica, considero muito importante que a Igreja acompanhe esses temas da política. E os temas agora, inclusive, que estão no radar da sociedade nesse exato momento. E um deles é esse momento aí da participação de militares nos espaços de governo, nos espaços da política, né? É verdade. E eu vi que a senhora protocolou uma proposta de emenda à Constituição que tem por objetivo alterar, o artigo 37 da Constituição Federal para regular a participação dos militares da ativa nos cargos governamentais. Então, a senhora poderia nos explicar o que motivou essa apresentação da proposta de emenda constitucional e quais são os objetivos que a senhora tem, que o Congresso Nacional vai ter que trabalhar a respeito dessa proposta apresentada? Sim, Rodrigo, eu considero essa proposta muito importante. A nossa PEC, Proposta de Emenda à Constituição, de número 21/21, ela mexe no artigo 37 da Constituição, e que trata acerca da ocupação dos cargos públicos na administração pública. E quando eu mexo nesse artigo 37, eu não crio nenhuma coisa nova, eu não estou inventando a roda. Eu uso a própria Constituição, que no seu artigo 14, a Constituição, quando ela vai tratar dos direitos políticos dos brasileiros, ela faz uma referência em um artigo específico sobre a participação de militares na política. A Constituição não proíbe militares de participar da vida política do país, mas ela bota regras que precisam ser cumpridas. Lá no artigo 37 é bem claro: o militar que quiser disputar uma eleição, participar da vida política de um partido, ele tem que se afastar se ele tiver menos de 10 anos de serviço, ou ele precisa ir para a reserva se ele tiver mais de 10 anos de serviço. Eu imagino que o Constituinte, quando colocou esse prazo de ir para a reserva a partir de 10 anos de serviço, é porque o Constituinte sabia, e nós sabemos hoje, que o país leva um bom tempo para formar um militar. E a partir de 10 anos, ele já está iniciando a participar e a ocupar cargos importantes, inclusive de mando e de chefia dentro das Forças Armadas. Eu peguei essa mesma regra e levei para a ocupação dos cargos, porque é muito importante que o militar, as Forças Armadas, cumpram o que diz a Constituição brasileira. Forças Armadas são instituições de Estado, e elas servem ao Estado brasileiro. Elas servem ao país, elas são apartidárias. E é preciso que a gente lembre, elas são nacionais, elas são permanentes pela Constituição brasileira,
sempre vamos ter as Forças Armadas e elas são regulares. O que seria regulares aqui? Quem regula? Quem regula é a Constituição e o poder político, ocupado pelo Congresso Nacional. E eu diria até em comum acordo com as próprias Forças Armadas também, porque eu gosto dessa coisa de combinar, de você articular, de ouvir também o outro lado. Então, é muito importante a gente colocar as coisas. As Forças Armadas, elas são organizadas com base na hierarquia e na disciplina. O próprio Góes Monteiro, que é uma grande referência, a partir dele, da doutrina dele, que foi inclusive construída toda a referência com relação às Forças Armadas. O próprio Góes Monteiro dizia que as Forças Armadas, para ter altivez, elas não precisava ter política dentro das Forças Armadas, mas ter a política das Forças Armadas. Ele dizia a política do Exército. Como naquela época era o Ministério do Exército, e hoje chama-se Ministério da Defesa, que envolve o Exército, a Marinha e a Aeronáutica, se Góes Monteiro, o general Góes Monteiro, fosse se referir hoje, ele diria a defesa não deve estar na política, mas a defesa tem que ter a política de defesa. É assim que precisa funcionar. O que é essa política de defesa? Os livros da Defesa Nacional, que foram entregues ao Congresso Nacional há 2 anos atrás, para que o Congresso possa avaliar, estudar e decidir sobre eles, que é o Livro Branco de Defesa Nacional, a Política de Defesa Nacional e a Estratégia Nacional de Defesa, traçam ali o comportamento e o perfil das Forças Armadas brasileiras e qual a política de defesa que o Brasil deve seguir com a presença das Forças Armadas. Então, isso está muito claro nos livros de defesa nacional e na Constituição brasileira. A frase não é minha, mas ela é muito célebre, que diz o seguinte: quando a política entra dentro das Forças Armadas, ou quando a política entra pela porta de um quartel, saem pelas outras portas a disciplina e a hierarquia, que são exatamente pilares de manutenção das Forças Armadas. Então, nós não podemos aceitar que o presidente Bolsonaro envolva constantemente as Forças Armadas no seu governo, porque isso é ruim para a sociedade e isto é ruim para as próprias Forças Armadas se manterem com a sua disciplina e hierarquia e se manterem longe da política. Nós não podemos imaginar que um general que sai da Força Armada e vem assumir um cargo importante no governo, como é o Ministério da Saúde, ele exerce ali a política do governo, ele fala pelo governo, fala em nome do governo, e depois ele volte para as Forças Armadas com a maior naturalidade. Isso é inaceitável. Isso é misturar política com Forças Armadas. E isso a gente precisa evitar. É por isso, inclusive, que nós apresentamos, Rodrigo, essa proposta de emenda à Constituição para que tenha regras na participação das Forças Armadas em cargos públicos, e aqui eu me refiro a cargos políticos, porque nós precisamos muito das Forças Armadas ajudando no desenvolvimento nacional através de cargos e programas importantes, como é o caso do bem-sucedido Programa Nuclear Brasileiro, que é comandado pela Marinha do Brasil. É um programa civil, mas que nós precisamos dos militares nesse programa. O programa cibernético, que é comandado pelo Exército Brasileiro, e o Programa Espacial Brasileiro, que é comandado pela FAB. São programas importantes nos quais funciona a política de defesa nacional e que neles nós precisamos das Forças Armadas. Agora, nós não precisamos das Forças Armadas em cargos políticos, falando em nome de governo, respondendo pelo governo, porque depois acham ruim serem investigados, como está acontecendo agora. Eu vi uma nota desnecessária, desastrosa, do Ministério da Defesa, assinado pelos comandantes da Defesa, intimidando a CPI, que investigava militares, inclusive. Tem que ser investigados e, se for o caso, punidos. Eu quero ver as Forças Armadas
com essa regra de, olha, se algum dos nossos membros se envolver em coisas erradas, será punido pelo rigor da lei. Porque Forças Armadas não se envolvem em nada sujo, em nada errado. Membros, sim, e esses membros têm que ser punidos. Então, a PEC, ela já é um sucesso, porque ela alcançou 188 assinaturas e assinaram parlamentares de todos os partidos políticos. Eu precisava de apenas 171 assinaturas, mas eu consegui 188 e todos os partidos políticos assinaram. E ainda teve aquela nota dos 5 ex-ministros da Defesa apoiando a importância de o Congresso debater esse assunto. Teve também uma manifestação da OAB chamando a atenção para a importância do Congresso legislar sobre esse assunto, que é a participação de militares em cargos políticos de governo. Recentemente, eu digo recentemente porque a história, não só a história brasileira, mas a história da América Latina como um todo, ainda sente marcas do recente passado antidemocrático, em que nós tivemos regimes ditatoriais, em que os direitos fundamentais, as liberdades fundamentais foram duramente atingidos, suprimidos. Que outros perigos a senhora acredita que uma proposta de emenda à Constituição que regulamente a atuação de membros das Forças Armadas nos cargos públicos, que outros perigos esse tipo de iniciativa legislativa pode impedir ou pelo menos diminuir para garantir e fortalecer as instituições democráticas aqui no nosso país? Olha, é muito importante que essa PEC ela seja aprovada urgentemente na Comissão de Constituição e Justiça, que vai analisar apenas o mérito da constitucionalidade. E, em seguida, tem que instalar a comissão especial, composta por todos os partidos da Câmara, para poder debater o mérito. É muito importante que o parlamento participe disso, porque o fato de o parlamento já querer debater esse assunto, tirar as Forças Armadas das encrencas e da arenga da política, é muito importante. Porque nós precisamos de Forças Armadas servindo ao Estado brasileiro como instituição. Elas não servem a partidos, elas não servem a governos. Quando Forças Armadas tomam partido, quando Forças Armadas assumem a política de governos, elas colocam em risco, sim, a democracia no nosso país. E nós já vivemos momentos tristes da história da República Brasileira e da própria América Latina, e nós não podemos reviver tudo isso. Quando as Forças Armadas se apresentam na política, elas colocam em risco a própria estrutura das Forças Armadas, que devem ser apartidárias, que devem funcionar de forma hierárquica e de forma disciplinar. Quando eles misturam isso com a política, é ruim para a sociedade, mas é ruim também internamente para eles. Imagine que o ano passado, no segundo semestre do ano passado, um ministro de Estado, que ainda era general, não tinha ido ainda para a reserva, ele participou de uma solenidade do Exército Brasileiro no sul do Brasil e participou como ministro de Estado com a farda do Exército. Aquilo é um assinte para o Exército, é um desrespeito às regras de não politização do Exército e é um desrespeito à nossa Constituição. Então, o povo olha e diz, opa, eu já não sei mais onde termina o governo e onde começam as Forças Armadas. Nós não podemos permitir esta confusão, porque isso não é salutar, isso não é educativo para o país. Por isso, o parlamento precisa ficar muito atento. E considero muito importante que as instituições de Estado, elas também acompanhem. O fato das igrejas estarem interessadas neste assunto, o fato da OAB estar interessada neste assunto, o fato de a imprensa estar interessada neste assunto é muito importante, porque são instituições da sociedade civil que podem ajudar a informar a população de o que é a diferença de Estado, o que é a diferença de Forças Armadas de Estado e o que é a diferença de governo. É educativo para a sociedade brasileira. É democrático para a sociedade brasileira. Portanto, nós precisamos muito das instituições, das igrejas, acompanhando esse debate. Muito bem, deputada. Além de acompanhar o debate, além de estar com os olhos,
institucionais das organizações religiosas, dos movimentos religiosos, não apenas as igrejas, mas todas as instituições que de alguma forma promovem essa elevação da espiritualidade, a religiosidade como um todo, que outras ações, que outras medidas a senhora acredita que organizações e movimentos religiosos deveriam adotar para fortalecer as instituições democráticas no nosso país, para promover os direitos humanos, para garantir que pessoas em situação de vulnerabilidade não sejam mais perseguidas, não sejam mais objeto do ódio, da crueldade que, infelizmente, ainda encontramos na nossa sociedade? Olha, para mim, espírito cristão é você cultivar a cultura da paz. E é muito importante que a igreja consiga fazer exatamente esse despertar de humanismo nos corações de todos aqueles que seguem uma religião ou outra. É muito importante isso, porque a religiosidade ela tem a ver com essa coisa de você querer a paz no mundo, você querer uma vida melhor para as pessoas, de você poder ensinar solidariedade, de você poder se colocar no lugar do outro, a questão da empatia. Da forma como o presidente da República se comportou nessa pandemia, com mais de 500 mil de brasileiros mortos, se colocando constantemente como, e daí? É só uma gripezinha, isso é moleza de algumas pessoas. Teve alguns momentos que ele passa a imitar uma pessoa doente com falta de ar. Isso não é humano, isso é muito desumano. E é preciso com que a gente oriente a sociedade que nós não podemos nos comportar assim uns com os outros. Então, hoje a gente vê a sociedade em conflito constante. É preciso pregar a cultura da paz, é preciso levar paz entre as pessoas. O Brasil hoje precisa de paz, porque a gente não tem um minuto de paz. Seja porque o presidente passa do limite no comportamento e nas palavras dele, seja porque as pessoas estão cansadas de procurar emprego e não ter emprego, as pessoas estão passando fome porque a cesta básica está muito cara, a conta de energia está muito cara, o botijão de gás está muito caro, a gasolina está muito cara. Então, as pessoas precisam ter um mínimo de esperança, um mínimo de tranquilidade, de alguém que dê um pouco de paz para elas e diga para elas, olha, a gente vai sair desses momentos difíceis. A gente espera de um chefe de Estado que traga essa paz para o coração das pessoas, que traga essa tranquilidade para as pessoas, de que está fazendo tudo o que pode para nos ajudar. Mas o que a gente viu foi um governo atrapalhando o máximo que podia atrapalhar para não chegar a vacina no braço das pessoas. E as pessoas querem vacina, as pessoas fazem filas enormes. As pessoas têm medo de morrer. Por mais que nós saibamos que vai chegar a nossa hora, cada um tem o seu momento, mas Deus, quando Ele coloca a inteligência nos homens, uma inteligência para fazer um medicamento, uma inteligência para nos atender no hospital, uma inteligência para fabricar uma vacina, é para que a gente possa usufruir dessa inteligência, para que a gente possa ter saúde, a saúde da alma e a saúde do corpo ao mesmo tempo. Então, eu penso que é preciso as organizações religiosas e a sociedade como um todo se organizar em torno da cultura da paz, em torno de você levar tranquilidade, levar esperança para as pessoas, porque a gente não enxerga isso na pessoa do presidente da República, que deveria ser essa pessoa a chamar esses momentos, a trazer essa tranquilidade para a gente. É realmente lamentável e em muitas dimensões assustador essa má influência que a liderança, especialmente a liderança do presidente Jair Bolsonaro, tem exercido para a nossa sociedade. E realmente, a senhora está coberta de razão quando nos lembra que o principal papel das organizações religiosas, das instituições religiosas, é promover a esperança. E não há esperança sem amor, não há esperança sem fraternidade, sem sororidade, sem respeito, sem a promoção da dignidade. Então, eu agradeço a deputada Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, por ter participado conosco, e eu lhe devolvo a palavra, deputada, para as suas considerações finais.
Reverendo Rodrigo, eu que sou muito grata pela oportunidade de falar aqui no Radar Direitos Humanos e dizer o seguinte: para nós termos paz, para nós termos tranquilidade, é preciso melhorar a economia do nosso país para que as pessoas possam ter emprego, as pessoas possam ter comida. Isso a gente precisa também de esperança nesse sentido. E é preciso a gente também se colocar no lugar do outro, no lugar do sofrimento do outro, no lugar da dor do outro. Quando a gente consegue fazer isso, a gente consegue ser mais humano e humanizar um pouco mais a vida e a própria política. A própria política hoje precisa de humanização, porque os exemplos são os piores possíveis que estão vindo da política, especialmente daquele, o chefe maior do país. Então, vamos dar as mãos uns para os outros, porque a gente precisa um dos outros. Muito obrigada, viu? Em nome da Diocese Anglicana de Brasília, aqui do podcast Radar Direitos Humanos, eu te agradeço pela tua participação, por nos apresentar a proposta de emenda constitucional 2121 de extrema relevância para o nosso país, para regular a atuação de membros das Forças Armadas e impedir, né, essa mistura absolutamente não desejável na nossa política. Então, eu desejo à senhora muita saúde, vacina para todas nós, liberdade e dignidade. Eu sou o Rodrigo Spiuca e encontro vocês no nosso próximo episódio do Radar Direitos Humanos. Fiquemos na paz. E é isso por hoje, pessoal. Fiquemos na paz e até a semana que vem. Este foi o podcast Radar Direitos Humanos, da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Produção e apresentação, Reverendo Rodrigo Spiuca. Edição do Reverendo Isaías Torquato e direção-geral do Bispo Maurício Andrade. Se você quiser entrar em contato conosco, você pode nos encontrar pelas mídias sociais, no Spotify, no Google Podcast e no agregador de podcast de sua preferência. E pelo telefone 61 3443 4305 e pela hashtag Radar Direitos Humanos. Até o nosso próximo encontro.